que você tem feito com a sua solidão? Meu primeiro canal de comunicação foi uma fanpage no Facebook. Eu nunca esqueço que um post que bombou muito na época, ele dizia assim: todo excesso esconde uma falta. E para falar sobre isso, a Lígia Merini, psiquiatra, voltou aqui. Nosso episódio anterior foi sobre o livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. E a gente ficou pensando muito nesse tema, né, da solidão. Como que a gente tem entendido a nossa solidão? Porque parece que quando a gente não entende muito dela, ela leva a gente para um outro lugarzinho que está muito associado com alívio imediato, ou seja, compulsão. Então, a Lígia está aqui hoje para a gente falar de solidão, solitude e compulsões. Bem-vinda, Lígia! Oi, Carol, obrigada pelo convite. Acho que ficou bastante coisa pra gente amarrar do episódio anterior, né? Até Sim. Uma pessoa veio falar comigo no Instagram sobre solidão e solitude, discutindo os temas, e é muito feijão de arroz do consultório, né? Essa questão do desconforto, da falta no final do dia, depois de um dia, na verdade, muito ocupado. Uma falta. E o que eu faço com isso? Isso. Acho que é isso, né? Acho que um primeiro convite, assim, a gente aqui, quando, né, a gente chamou esse episódio aqui, na verdade, esse quadro de psiquiatras sem receitas. Eu acho que a nossa ideia, enquanto psiquiatras, para vir aqui conversar com vocês, eu acho que é esse privilégio que a gente tem de ouvir tantas histórias, né, de ver tantas coisas, assim. E eu acho que uma das coisas que a gente mais tem ouvido é um pouco desse paradoxo, né, de um lado tanta coisa para fazer, tanta coisa para pensar, tanta coisa para acreditar, para propósito, para não sei o quê, e de um outro lado, o que eu acho que chega muito aqui, acho que chega aí também, né, Lígia? É na hora que a gente vai lá dormir e aí a cabeça não para. Ou na hora que a gente está ali sozinho, sem alguma coisa para fazer e esse vazio, essa angústia. Fala um pouquinho, Lígia, da sua prática, como é que tá aí? O nome desse quadro, Carol, acho que tem absolutamente tudo a ver com o que a gente está falando, porque isso não é medicável, né? É uma queixa comum em consulta. Você está aí no interior de São Paulo, eu estou aqui no interior de Santa Catarina, e mesmo com culturas muito diferentes persiste isso. E a queixa comum é que isso venha quando a vida parou, no final do dia. Não é quando está em movimento e com todos os estímulos vindo. É quando a pessoa para. É quando o dia acabou, antes de dormir. E aí a pessoa para e se percebe e está faltando alguma coisa. E o que eu faço com isso? Então, o nome desse quadro ele é muito perfeito para isso que você está falando, porque essa queixa ela vem para consulta do psiquiatra, só que ela não é medicável. Mas não é por não ser medicável que não tem o que a gente fazer com ela. A gente consegue sim olhar para isso e cuidar, e por isso que estamos aqui hoje. Isso. E já começando então, né, trazendo isso para os pacientes, assim, qual que você acha que aí é essa dica mais prática para a gente começar a entender desse tema, desse vazio e que gera já compulsão? Como que você enxerga isso? Acho que o primeiro ponto é consciência. Porque se a gente fosse para um vídeo de dicas práticas, como preencher seu vazio, já começaria tudo errado. Porque esse título já está errado. A ideia não é como preencher o seu vazio. A ideia é como lidar com o seu vazio. E o primeiro passo é entender, né, Carol? Seu corpo tá te falando alguma coisa. Esse vazio que ele vem muito numa sensação, eu tô aqui com a mão no peito. De forma geral, ele vem muito com uma sensação física. Um desconforto, um aperto, uma falta que é quase tocável ali. E o primeiro ponto vai ser a consciência. Seu corpo tá tentando te falar alguma coisa. O que ele tá falando? O que é que tá faltando? O que existe de uma sensação? Porque, voltando para a solidão, solitude, a questão é o não se sentir conectado. O se sentir sozinho é de uma forma ruim, porque se sentir sozinho pode ser bom. Não é ruim por si só. O que é ruim é a desconexão. E esse vazio é uma desconexão, é um não pertencimento, só que aqui de dentro. Então me parece que o primeiro ponto, vamos ver se você concorda comigo, é a consciência. É mas de onde isso vem? Por que isso está acontecendo? Por que isso está me pegando? Que delícia! Amo! Adorei porque assim, ela fala de duas coisas, né? Você fala de consciência, mas eu acho que quando a gente pensa em consciência, a gente fica pensando muito nisso, né? De pensamento, de algo mais
elaborado ali no mental. Mas aí tem uma mãozinha no peito que fala de um corpo que sente, né? Isso. E junto com isso você já solta a palavra conexão. Vou dar um pouco de um ponto de vista meu também sobre dica disso, assim, né? Eu adoro aquela ideia de que a gente é biologicamente programado para estar conectado. Uhum. Então, acho que para nossa consciência, acho que o primeiro passo é a gente entender que a gente tem um corpo que sente, e esse corpo que sente necessidade de estar em conexão. E que não vai Pensem deixar comigo. de sentir, né, Carol? Não. E quanto mais acho que a gente se apropria desse sentir, mais a gente vai entendendo do que esse vazio vem contar pra gente, né? Assim, eu não sei, eu gosto muito dessa coisa da biologia, né? Que eu fico pensando assim, né? Pensa na história, né? A gente nasce já dentro de um corpo, recebendo alimento de um outro corpo. Aí, de repente, de uma hora para outra, a gente nasce, né? E no que a gente nasce, corta o cordão, e a partir daquele momento, se a gente quiser se alimentar, a gente vai ter que buscar alimento. Como que a gente faz para buscar alimento quando a gente nasce? Chora e busca um contato físico, né, gente? Então, se a gente olhar para esse corpo, mãozinha no peito que sente, entender como que ele precisa de contato e como que esse contato se deu na nossa história, eu acho que a gente vai perder bastante informação aí da nossa solidão, né? Uhum. Eu lembro na pandemia, um paciente jovem, 19, 20 anos, ele estava indignado porque ele estava se sentindo sozinho. E como assim ele precisava tanto de pessoas? Como assim ele não podia estar bem sozinho na casa dele? Ele morava sozinho. Ei, fulano, você é um mamífero. Uhum. Mamíferos precisam de outros mamíferos, a gente vive em grupo, a gente tem interconexão o tempo todo, isso faz parte, como você disse, da nossa biologia. É absolutamente normal que você se sinta mal em estar sozinho, em não estar conectado de verdade. Você sabe que eu gosto das provocações, né? E adorei essa história que você trouxe. Vou te trazer uma pergunta, porque eu sei que suas respostas também são super reflexivas, assim. O que você pensa disso aí que você acabou de falar, né? Quer dizer, então tá bom, a gente tem necessidade de conexão. E a gente lida com tanto paciente com esse perfil aí, né, assim, que não quer precisar do outro, assim, né, ai, por que eu não posso ser tão independente, tão individual, assim? Pensando aí nos pacientes que você atende, de onde vem essa coisa de autossuficiência, de necessidade de estar sozinho? Como que você sente isso por aí? Eu sinto que é uma crença da cultura atual que não é possível, né? Essa crença da autossuficiência, ela adoece e traz sobrecarga. Tentar dar conta sozinho nunca vai ser o canal, né, Carol? Que delícia poder assumir que você não dá conta sozinho, que você precisa de ajuda, se autorizar a pedir ajuda, a dividir. Tem uma mulher que eu amo, que é a Brené Brown, e ela fala sobre vulnerabilidade e do quanto a gente se conecta na vulnerabilidade. Pedir ajuda, inclusive, favorece a relação com o outro. Não vai sobrecarregar o outro, vai fazer com que vocês se conectem, com que possam existir juntos. É uma invenção da atualidade de que a gente deveria ser autossuficiente. Não é real, né? Quando a gente vai para a maternidade, toda a sobrecarga, e quando a gente vê de mulheres adoecendo no puerpério, que é outro feijão com arroz do consultório, né? Adoecimento pós-filhos. Não era assim antigamente. Não é para dar conta sozinha. Antigamente as pessoas viviam em comunidade, tinha uma casa do lado da outra, com a avó, com a tia, com a mãe, os primos, e todo mundo cuidava das crianças junto. As crianças não foram feitas para serem criadas só por uma ou por duas pessoas. É uma invenção que cria uma sobrecarga e um adoecimento. Isso mesmo. Ontem, né, eu atendi, eu também concordo, né, eu acho que tem uma coisa assim, desse momento atual que a gente está, né, de muita individualidade, de muito menos comunidade, isso aí que você falou, acho que é total, assim, presente. Mas ontem eu atendi uma pessoa e ficou tão claro também, assim, ela tem esse padrão, né, dou conta sozinha, assim, né.
E na história de vida, assim, ela tinha um irmão muito próximo à idade dela, assim, né, 1 ano de diferença, que ele tinha uma questão de saúde muito grave e tudo mais. Então ela foi uma menina que cresceu com o entendimento de eu vou ser a que não vai dar trabalho, porque eu já tenho um irmão que dá muito trabalho, assim, né? Então, assim, desde sempre parece que ela já entendeu que ela tinha que se formar nessa autossuficiência, né? Tô trazendo um pouco essa ideia desse caso, porque a gente estava falando assim, né? Dicas para a sua autossuficiência, para a sua consciência, autossuficiência não, para lidar com a sua solidão, para a sua consciência. Dicas para né? Autossuficiência e dicas de preencher o vazio não queremos. Não queremos. Dicas para consciência, sim. E não queremos, acho que um pouco isso, né? Cada história é uma, né? A gente desenvolve a nossa necessidade do outro, ou talvez o nosso não preciso do outro, já muito anterior, e cada um com sua história, né? Assim, então, se mostrar vulnerável para essa menina, né? Não tinha a ver até com os pais não a amarem, tinha a ver com como que a vida começou, assim, como que ela se desenvolveu nesse movimento de dar conta, né? Então, às vezes, o dar conta também vem de outras histórias, né? Vem de tantos lugares, né? E o quanto a gente aprende com os pacientes, né, Carol? Nossa, eu amo, gente. Obrigada a vocês todos. Obrigada, pacientes. A gente aprende muito aqui. A gente olha, já observa, já aprende. Esse caminho não é bom. E essa história que você traz se repete muito, né? De pessoas, acho que especialmente mulheres, que foram muito sobrecarregadas na infância com o cuidado dos irmãos. Ontem atendi uma mulher assim. Quando eu tinha 8 anos, eu já era responsável por 3 irmãos mais novos. E meus pais estavam trabalhando e eu precisava cuidar deles. E o que ela faz agora que ela trabalha num banco? Ela quer dar conta de tudo. Ela quer, os colegas vêm pedir ajuda para orientação, ela fala, deixa aqui que eu faço. A filha, o marido, ela vai assumindo e vai fazendo, e isso causa sobrecarga. Por um modelo antigo, e daí a gente volta para nossa consciência, que é entrar em contato, né? Respira, tá tudo bem agora. Quem que é seu filho? Quem que é sua responsabilidade? O que fizeram com você lá atrás não estava certo. Não é para ficar repetindo só porque já aconteceu. É hora de parar, adulta, revisitar e ver o que é para fazer diferente a partir de agora. Porque a gente tem essa questão da cultura atual de trabalhar, né, de diversas formas a autossuficiência, ao mesmo tempo que a gente tem a hiperconectividade, né? Acho que é outro ponto importante. É uma hiperconexão que gera a impressão de estar em contato com as pessoas, com vínculos que não são reais. E que não vão trazer alívio, que não vão fazer com que esse vazio não exista, porque na verdade não preenchem. Eu acho que esse talvez fosse o núcleo mais, assim, profundo para a gente pensar, né, Li, que é bem isso aí, né, falando em solidão e solitude, né. A gente está super, assim, conectado, presente com todo mundo, mas parece que aí tá lá fazendo, e na hora que vê tá no vazio, né. Eu não sei, eu tenho uma ideia sobre isso, ver como que você recebe ela aí, o que você também sente do ponto de vista aí dos seus atendimentos, assim. A gente tem, eu falei lá no começo, a gente tem uma necessidade de conexão com o outro, né, para nossa sobrevivência. E a gente tem necessidade de ser amado, né? Então, lá do nosso episódio anterior. O quanto que, às vezes, performar bem, né? Esse lugar aí de trabalhar, fazer, ter o corpo ideal, enfim, várias das coisas que a gente põe como ideais, elas não estão conectadas com... É essa pessoa que trabalha muito que de fato vai ser amada. É essa pessoa que tem esse corpo, esse look que vai ser amada, né? O quanto que os nossos comportamentos, no fundo, não estão respondendo a um desejo de amor e conexão, só que ele está lá no fundinho, bem pouco visitado, lá no lugar da consciência que a gente está tentando trabalhar. Aí a gente vê muitas vezes as pessoas se esforçando e sofrendo com o objetivo de serem amadas, mas por caminhos que a gente consegue ver de fora, porque de fora é bem fácil ver, que não vão levar onde a pessoa quer, né? Por exemplo, os caminhos do dinheiro, porque parece importante para o grupo, vou ter um carro mais caro. Mas não vai reverter em nada, né? A pessoa vai fazer dívida, vai trabalhar mais por algo que não vai
trazer esse conforto. Se a meta é bem-estar, eu acho que talvez esse seja um ponto também, Carol. Vamos ver se daí você concorda comigo. É que o oposto do vazio, dessa solidão ruim, é o bem-estar. E a construção do bem-estar, ela precisa ser feita com coisas que façam sentido para a pessoa. Perfeito. E não porque ela espera que faça sentido para o outro. Perfeito. Eu acho que esse aí é a continuidade do que a gente estava falando de consciência, né? A consciência, ela tem que estar muito mais conectada com o que dá sentido para mim e não com o que parece que está ali mais conectado com algo socialmente aceito. Essa diferencinha aí, ela é sutil, né? É difícil às vezes a gente se perguntar, né? Tô comprando esse carro porque eu gosto ou tô comprando esse carro para me sentir mais aceito, né? Porque as duas vertentes são reais, né? Pode estar na minha história de vida querer um mega carro. Pode! Mas... E se você tem o dinheiro para comprar um carro super confortável e seguro, compre! Sim. Mas porque faz sentido para você. Porque vai ser uma celebração de uma conquista pessoal. E não porque você espera que isso gere tal consequência no outro. Até porque a gente não tem controle do outro, né? Sim, mas esse gerar tal consciência no outro talvez está muito associado com aquela nossa necessidade de amor que ou não foi de alguma forma realizada em algum momento da vida, ou a gente sente que não foi, né? Então acho que o vazio passa muito, muito, muito pela consciência de que é que eu preciso de verdade enquanto conexão, enquanto amor, enquanto troca, enquanto qualidade de conexão e partilha, né? Assim. Sim, e aí tem algo que a gente estava conversando antes da gente ligar as câmeras, que é biologicamente a gente tem essa questão da necessidade de conexão, porque somos mamíferos. E biologicamente também existem pessoas mais predispostas a sentirem vazio. Que foi algo que você me trouxe antes e que eu acho que cabe agora, a gente tem, pela genética, pessoas que têm maior tendência a não sentirem esse preenchimento. A gente tem histórias de vida que podem gerar tanto o que a gente falou antes, de um automático de se sobrecarregar para tentar ter o controle e uma hiperresponsabilidade, quanto a gente tem histórias de infância que vão gerar buracos, né, Carol? Exato. Gigantescos. Por essa vulnerabilidade que as crianças foram deixadas, por negligência, por qualquer tipo de abuso, agressão, mesmo que agressão verbal. Existem vivências que vão trazer buracos gigantes e tem uma tentativa de normalização do trauma, né? Nisso de ser autossuficiente, tem uma coisa que vem junto que é você tem que dar conta. Perfeito. Engole o choro, segue em frente. Aconteceu, ficou para trás. Não ficou para trás, né? Se você não olhar para a ferida e não cuidar dela, ela vai ficar voltando como uma comida ruim que não foi digerida. Você vai ficar arrotando a experiência ruim até que você pare, cuide dela e processe. E isso também é algo, as experiências ruins, os traumas, também vão colaborar para esse vazio. Vão aumentar a chance de escolhas ruins para lidar com um buraco. Perfeito, é isso mesmo. Acho que é isso, né? A gente também tem que ter consciência que as demandas de amor são variáveis de indivíduo para indivíduo, né? Tanto geneticamente quanto emocionalmente. Então, assim, se alguém precisa mais do meu ponto de vista do que o outro, eu não sou capaz de dizer isso, né? Só um corpo que sente sabe a sua necessidade, né? E às vezes a gente se dá conta que a gente tem mais mesmo, né? Buracos, mais faltas. Não pode colocar a gente num lugar de culpa e incompetência e insuficiência, né? Mas num lugar de, peraí, como é que eu vou tratar, né? Como que eu vou cuidar desse meu espacinho aqui que precisa de um potinho mais cheio? Como que eu vou encher esse potinho? E não ir pra desistência, né? Porque, se geneticamente eu sou assim, se na minha história de vida aconteceu assado, então desencana. Não tem solução pra mim. Não é esse o ponto, né, Carol? O ponto talvez você precise de ainda mais cuidado. Talvez você precise olhar para si mesmo ainda mais, trabalhando a questão de olhar com compaixão, de se perdoar, de compreender, de cuidar da sua história. Você precisa ainda mais de cuidado e não de chicote.
Perfeito. E o quanto que isso vai para abuso, né? Para as compulsões. Uma outra paciente veio para mim, olha isso, Carol. Ela estava usando o Zolpidem à noite e de dia. Zolpidem é uma medicação para sono, né? E ela estava usando o Zolpidem 4 a 5 comprimidos por noite e depois 4 a 5 comprimidos durante o dia, trabalhando, dirigindo. E o que acontece? O que fez com que essa paciente, junto com a medicação, porque daí precisa de medicação, né? Para retirar o outro remédio. Sim. O que foi a chave para ela entender que ela precisava interromper? Ela conseguiu me contar de uma história de abuso na infância por anos, de uma figura da família, de dentro da família. Quando eu expliquei para ela que, na verdade, o que ela tinha era um estresse pós-traumático, um TEPT, de que ela não dormia porque ela tinha pesadelos com as histórias de trauma, ela tinha um buraco emocional gigante, e do quanto aquele uso de Zolpidem era uma busca por anestesia, e o que a gente precisava era cuidar do que aconteceu com ela, e não anestesiar, ela aceitou interromper o Zolpidem. E aí foi uma coisa muito maravilhosa, inclusive bem fora do normal, assim. Em uma semana ela estava sem Zolpidem, Carol. Porque ela entendeu que tinha a ver com o trauma, ela entendeu que era cuidar do trauma e não anestesiar a dor. E aí foi. Demais. Muito demais. lindo. É bem isso, assim. Acho que é por aí, gente, assim. Você vê que a gente fica sempre ali nos dois pontos, né? Ali contou um pouco dessa ideia do trauma, né? Quer dizer, da dor. Todo ser humano, por si, vai passar por uma dor, né? E da dor, né? A dor, geralmente, ela vem em conexão com o outro, né? Ela vem depois que eu vivi alguma sensação aí, ou de abuso, ou de abandono, ou de mil outras coisas, né? E mesmo que seja assim, numa doença, assim, naquela doença também eu tô em conexão com o outro, com alguma perda ali pessoal que me coloca na necessidade de cuidado, de alguma coisa assim. Aí vem os dois limites, né? Ou eu me acabo naquilo, ou eu me fortaleço demais para não olhar para aquilo, né? E em nenhum dos dois a gente faz o que eu acho que é o que você está contando de tão bonito, né? Que é olhar para aquilo numa relação com o outro, porque se a dor construiu na relação, né? A gente também reconstrói ela na relação com o outro, né? Porque provavelmente ela encontrou em você uma figura de confiança, que era o oposto do que ela vive quando ela está num abuso, né? E aí ela olha para essa dor e entende uma nova forma de integrar ela para a própria vida, né? E eu acho que é disso que a gente preenche os nossos vazios, né? Integrando essas dores, e aí isso é o mais gostoso, né? Eu acho que da gente como psiquiatra, né, Li? A gente está aqui nesse lugar onde as pessoas buscam a gente para olhar para a dor de um novo ponto de vista, e preencher aí esse vazio, e naturalmente a gente diminui os excessos, né? Porque a gente diminui as faltas, assim. De forma geral, a gente até pode conversar sobre dicas para reduzir os excessos, para se proteger dos excessos, mas de forma geral eles vão embora sozinhos. Porque o tratamento das compulsões, ele tem que partir da causa que levou a elas, né, Carol? Da dor. Exatamente. Eles são consequência, eles vêm depois. É que aí tem a questão de, né, uso, abuso, dependência. Uma coisa é abuso, né? A pessoa está fazendo um mau uso daquilo e a gente trata a causa base e aquilo some. Mas aí uma outra situação a pessoa está usando aquilo há tanto tempo, por exemplo, bebida alcoólica, né? Ou o Zolpidem. A pessoa está usando aquilo há tanto tempo por conta dessa dor, que aquilo se tornou um problema maior ainda, se transformou em uma doença. Ou jogos, né? Compulsão por jogos. O cérebro se modificou e passou a ser uma doença, uma dependência. E aí a gente precisa de um tratamento que vá para as duas vias. Para a causa da dor, mas a gente também precisa intervir no que virou doença na dependência ali, que se estabeleceu. Um pouquinho mais complicado. E aí, quando acho que até não virar dependência, as conversas, as relações, a psicoterapia, provavelmente tudo isso vai dar conta, né? A consciência, o entrar em contato.
Quando virou dependência, quando a pessoa tentou parar e não conseguiu, quando ela tentou parar e se deu conta de que virou escravo daquilo, daí é com a gente. Aí é com o psiquiatra, porque aí vai precisar medicar, porque virou doença. Perfeito. Bom, basicamente, né, antes da gente ligar as câmeras, como a Ali falou, a gente vai tentando ali modelar umas coisas. A gente falou assim, a gente é muito filosófica, né? Mas aí a Ali tá mostrando que, além de filosófica, a gente também é pragmática e a gente entende que tem que unir as duas, acho que as duas frentes, né? Medidas comportamentais, medicação, tudo isso, né? Critério diagnóstico, tudo isso fazem parte, né? Do psiquiatra, assim, né? Sim. Mas a gente nunca pode negligenciar toda essa profundidade que tem por trás, né? Acho que com esse episódio a gente está tentando aí passar para vocês por todas essas facetas, assim. Mas, né, caminhando aqui um pouquinho para o fim, assim, né, eu acho que a minha mensagem final é, se está aparecendo um comportamento compulsivo, se na hora que você está ali, na hora de dormir, fecha o olho, vem a angústia, o vazio, ou a cabeça que não desliga, essa é a hora que eu acho que a gente pode olhar com mais cuidado para a nossa vulnerabilidade e procurar os caminhos certos, né? Assim, não vamos fingir que nada está acontecendo, porque do fingir que nada está acontecendo, o mais provável é que você vai ter mais excesso, seja de tela, seja de bebida, seja de qualquer fonte de prazer que só resolve imediatamente. E se a gente olhar lá para baixo, assim, e, né, com figuras de confiança, de segurança, com bons profissionais, eu acho que a gente pode achar caminhos muito poderosos aí para trazer uma coisa que eu acho que a gente quis dizer muito no episódio anterior e nesse, né? Ai, tá bem com a gente mesmo ali na nossa solidão, assim, né? Olhar para esse vazio preenchido por coisas, assim, que trazem sentido. Acho que é uma coisa, assim, que eu desejo para todos os meus pacientes e que eu tento viver muito na minha vida. Sim. E aí precisa de coragem, né, Carol? Para olhar para si mesmo, coragem de fazer diferente e confiança de que o cérebro tem essa capacidade de se remodelar. Mesmo a gente tendo uma tendência biológica, mesmo histórias difíceis tendo acontecido, o cérebro ele consegue se remodelar e se curar. Só que é preciso coragem para enfrentar, para olhar de frente e para fazer diferente. Tem algo importante que também cabe nisso, só para a gente fechar, mas que eu acho que é um conceito que também é importante ficar, que é o da dopamina barata. Que quando a gente faz essas tentativas de alívio e prazer com todos esses elementos que vêm muito rápido, comida, bebida, sexo, Zolpidem, outro tipo de droga, compra online, o cérebro faz pico de dopamina. Quando essa dopamina cai, porque ela subiu muito intensa, e aí ela cai muito intensa, e aí a gente volta para o vazio. Então, retomando as questões neurobiológicas, a gente tem, além dessa predisposição, a questão de que todo mundo, quando vai para essas fontes de prazer imediato, todo mundo vai fazer pico de dopamina e depois vem queda. E na queda o corpo pede mais dopamina. Tem o termo em inglês, né? Tip dopamine. Se der um Google nisso, tem um monte de material. E aí acho que o que fica para mim, além da questão de ter consciência, é de uma coisa que eu falo muito para os pacientes. A dopamina barata, ela é como um cara cafajeste, Carol. Ele parece que não vai te entregar muito, ele é sedutor, te dá prazer, só que daí ele some e seu vazio aumenta. E a gente não quer caras cafajestes, então a gente não quer dopamina barata. A gente quer a dopamina cara, que é a dopamina que vem do bem-estar construído, da consciência, do autocuidado, dos vínculos saudáveis. Amei, amei. Viu, gente? Entre filosofia e pragmatismo, a gente deixa o recado. Que demais, Li. Muito bom, muito gostoso conversar com você, muito gostoso ter vocês aqui também interessados nesses temas, né? A gente acha que está aqui para isso, né? Para ampliar as reflexões e é muito bom, tanto dividir com você quanto poder contar aí com a escuta de vocês. Obrigada mais uma vez. Seguimos com muitos projetinhos, sim. Esperando já os nossos próximos temas. E obrigada a vocês pela escuta. Obrigada, Carol. Obrigada, pessoal que está ouvindo. Até o próximo. Tchau, tchau.